Glória a Deus. Glorioso Senhor, aleluia. Também quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Estamos muito alegres, estamos na casa do Senhor, sabendo que nós somos a casa do Senhor, né? Que aqui é apenas um local onde nos reunimos como casa de Deus, que é nós, interiormente falando, para compartilharmos de uma mesma fé, um mesmo propósito, uma mesma união, reunidos, aprendendo com o Espírito Santo. Irmãos, eu quero compartilhar algumas reflexões com a igreja nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem aí, os irmãos que podem, a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 12, o versículo 1. Queria compartilhar algo com os irmãos. Não um tema que eu daria para essa mensagem, mas, digamos, algumas ferramentas que nos ajudariam a deixar de sermos alienados. Porque, às vezes, com formato de pensamentos, nós começamos a entrar numa alienação, né, acreditando só em algo, que acreditamos uma vida inteira, e de repente, o Espírito Santo, a palavra vem ao nosso encontro, e tira tudo aquilo que é velho e começa a refazer algo novo na nossa vida. E a gente começa a entrar numa transformação, tanto mental, física e espiritual, na presença do Senhor. Então, eu gostaria que, vamos dizer que o tema é deixar de ser alienado. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu sei que já foi orado, os irmãos já oraram, mas eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, estamos diante da Tua presença como igreja. Até agora, Senhor, nós estávamos já em adoração ao Senhor, desde que chegamos aqui, adorando, exaltando, glorificando o Teu nome. Senhor, o Senhor sabe que a nossa vida, muitas das vezes, tem dentro de nós muitos medos, muitas inseguranças, muitas aflições. Pai, eu quero lhe pedir nesta hora, Senhor, me esvazia, Senhor, de todos os meus medos, meus conceitos e aquilo que eu penso, mas que o Senhor cumpra, Pai, a Tua palavra, como o Senhor tem cumprido todos os dias da nossa vida, que o Senhor tem compromisso não comigo, mas com a Sua palavra que está em mim, mas com a Sua palavra que está na Tua igreja. O Senhor vela para cumprir. Eu lhe peço, Espírito Santo, faz da minha mente agora, faz do meu coração agora, uma terra fértil para receber a semente da palavra, para que ela possa germinar, frutificar e dar bons frutos, assim como a Bíblia nos ensina, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, te glorifico e te exalto para a glória do Teu nome, amém? Irmãos, eu gosto muito, nas minhas reflexões, de pesquisar todos os significados das palavras que me chamam a atenção em um texto, porque para mim isso faz muito mais sentido. Porque quando eu vou buscar o significado das palavras, aquilo diretamente que Jesus está querendo dizer num versículo ou numa história bíblica, irmãos, eu viajo muito longe, essa que é a verdade. Eu viajo ali e consigo entender o que Jesus estava querendo dizer. E não foi diferente nessa passagem. Eu ali estudando o significado de várias, relacionados aqui, várias palavras deste texto, eu pude chegar a uma conclusão, que nós vivemos alienados em muitos pensamentos destrutivos na nossa vida. A Bíblia diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Jesus está dizendo, o nosso culto, ele tem que ser racional. O que significa um culto racional? Racional significa alguém que possui a capacidade de raciocinar, que faz o uso do discernimento da razão. E é pessoa que tem a capacidade de pensar, que é um ser pensante.
Jesus fala que o culto tem que ser racional, nós temos que estar pensando ali. Não, eu estou aqui porque eu amo a Jesus. É racional, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou aqui por uma emoção, porque, não, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu estou aqui porque eu amo estar aqui. Eu estou aqui porque servir a Jesus é o melhor lugar do mundo. Eu estou aqui porque Jesus diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou aqui porque eu sou alegre em servir a Jesus. É racional, eu escolhi estar aqui. É claro que Jesus fala que Ele nos escolheu primeiro, né? Porque lá na cruz do Calvário, Jesus ali escolheu quem quiser. Aquele versículo diz assim, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, que algumas religiões ali pregam esse versículo. Mas eu, na minha concepção, no meu entendimento, eu acredito que quando a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos, é porque todos são chamados pela cruz e poucos querem vir até a cruz. Então, o mundo inteiro é chamado. E eu e você somos escolhidos porque nós aceitamos a cruz, porque nós aceitamos ao Senhor, porque a gente tomou uma decisão racional, a gente foi inteligente. Eu quero te dizer, você que está aqui, você que está ouvindo essa palavra, você é inteligente. Você é muito inteligente. Porque a escolha que nós fizemos não poderia ter sido uma escolha melhor de servir a Jesus. É a melhor escolha. E ainda continua dizendo, eu até falei algo em casa, quando eu estava estudando essa mensagem, eu falei, amor, Deus não quer de bobo da corte. Não, Deus não quer, Deus não nos criou para ser robô, para ser bobo. Não, Deus nos criou para pensar. Como uma igreja que compartilha pensamentos. Deus não criou uma igreja como a religiosidade pregava, de nós vimos aqui apenas nos alimentar daquilo que é falado. Não, Deus está criando uma igreja que se alimenta daquilo que é falado, mas se alimenta do próprio Cristo, e aí compartilha daquilo que já se alimentou. A gente está aqui para compartilhar aquilo que eu e você já nos alimentamos. Nós temos que ter uma vida racional, e saber, e pensar, e planejar, tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida. Porque quando nós deixamos de projetar, planejar, de raciocinar, de pensar, é onde o diabo entra. É onde ele coloca ali as suas setas. Mas quando nós temos um propósito definido, aleluia, um propósito definido, nós vamos chegar lá. Você pode ter certeza que se você tiver um propósito definido na sua mente, vai vir adversidade? Com certeza. Vai vir muitas vezes, mas se você tiver um propósito definido, você vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Oh, aleluia. Glória a Deus. E esta palavra motivou muito o meu coração, irmãos. Motivou muito. Amoldar significa ajustar-se, habituar-se, conformar, acostumar, adaptar ao modelo. E Jesus está dizendo assim, olha, primeiro, o culto de vocês tem que ser racional. É tudo isso que nós já comentamos. Tem que pensar, raciocinar, né? Ter ali, ficar pensando naquilo que nós nos alimentamos. Aí ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Aí ele está dizendo assim, amoldem. Não se ajuste, não se habitue ao padrão do mundo. Ele está dizendo, não se acostume. Às vezes nós nos acostumamos com a derrota. Nós acostumamos com uma vida pequena, medíocre. Às vezes nós acostumamos a termos uma vida sem conhecimento, sem crescimento. Mas eu quero te dizer, antes mesmo de você nascer, Deus já estava dando crescimento para você. Deus te criou para você ser um ser racional, você progredir, você crescer em todas as áreas da sua vida. Se a sua mente está te dizendo ao contrário, é mentira. Quero te dizer hoje, é mentira. Deus te criou para você ter um crescimento glorioso nessa terra. E o fim desse crescimento, sabe, vai ser na glória. Nós vamos crescer, crescer na graça, no conhecimento, na abundância da palavra de Deus, até chegar na glória. Aleluia. É isso que Deus tem para a sua igreja. Ele diz, então, não comece a se adaptar com as coisas deste mundo. Não se acostume com as coisas que o mundo prega. Por isso que ele fala que a gente tem que crescer na graça de Deus e no conhecimento da sua palavra. Porque quando a gente cresce na graça
e começa a crescer no conhecimento, a gente deixa de ter a forma das palavras do mundo, a gente deixa de acreditar nas mentiras do diabo, a gente deixa de acreditar naquelas coisas que vem na nossa mente, que nos só puxa para trás, a gente deixa de viver uma vida, muitas das vezes, ali oscilante, sabe, que você começa a vencer e daqui a pouco você já está perdendo, e assim, é claro que na vida nós vamos perder algumas vezes, quero dizer, mentira, nós nunca vamos perder, porque até a nossa perca, ela é vitória. Até aquilo que nós perdemos, achamos que perdemos, ali é instrumento de Deus nos moldando, é instrumento de Deus fazendo com que a sua palavra venha se adaptar em nós se adaptar à sua palavra, tudo contribui para o nosso crescimento. Se a gente entendesse que os nossos fracassos, as nossas adversidades, é crescimento de Deus para a nossa vida, oh meu Deus, se a gente entendesse que as adversidades da vida, é o propósito muitas das vezes para nós avançarmos, nós não iríamos ficar presos a um sentimento de derrota e de fracasso, nós iríamos usar isso como um trampolim, para ter um crescimento ainda maior, oh aleluia, e Jesus diz, olha, não se acostume com o padrão deste mundo. Então, se nós não é para acostumar com o padrão deste mundo, nos amoldar, nos acostumar, que padrão seguir? Oh, glória! Se amoldar, ser semelhante ao quê? Aí Jesus já fala, vamos ter o padrão de Jesus. Jesus tem um padrão para nós. E o padrão de Deus, aqui embaixo ele já fala, o padrão de Deus, ela é boa, é perfeita, é agradável, é abundante, é transbordante, é recalcada, sacudida e transbordante. O padrão de Deus para a nossa vida é recalcada, sacudida e transbordante. A gente vai transbordar aquilo que Deus tem para nós. Aquele que serve para ser o que significa padrão? Algo padronizado. Padrão significa aquilo que serve para ser imitado como modelo, que é usado como base para estabelecer uma comparação. Padrões são paradigmas, medidas, modelos e normas. Então Jesus diz, não amoldem a sua vida, não estejam um padrão do mundo. Vocês não peguem os paradigmas do mundo, vocês não se modelem, não, ele fala assim, olha, comece a ter o padrão da cruz. Comece a se padronizar, se encaixar na minha palavra, no que eu tenho para você, no que eu tenho para a sua vida. Aleluia. Nós temos um padrão, um modelo para seguir, e esse padrão se chama Jesus. Este padrão se chama a sua palavra, o teu Espírito Santo. Se nós entendemos isso, irmão, nós não vamos ser tão vulneráveis, nós não vamos estar ali presos, alienados nas coisas dessa vida. Nós vamos conseguir viver a cada dia uma novidade de vida, cada dia nós vamos conseguir viver algo novo, cada dia nós vamos conseguir avançar um pouco mais. Oh, aleluia. Padrão é uma base de referência que é usada para determinar as qualidades ou características de alguma coisa. Qualquer objeto que serve de exemplo para a criação de um outro, com forma ou imagem semelhança. Deus te criou e já te deu um padrão. Aleluia. Por que a gente vai entrando em percursos no caminho e perde a nossa identidade? Porque nós já fomos criados com o padrão de Cristo. Nós somos criados com o padrão da palavra, mas nós queremos sair fora do padrão, sair fora da semelhança, e é onde nós sofremos, é onde nós ali perdemos a diretriz, perdemos a visão. Mas quando nós começamos a entrar no padrão da cruz, o padrão da palavra, ser semelhante a Ele, ter as qualidades de Jesus, e imitá-lo em tudo, em todas as coisas, nós vamos ver que as coisas começam a acontecer de forma diferente. As coisas começam a crescer de forma diferente. Eu tenho aprendido, eu até marquei aqui, que é algo que tem falado no meu coração. Temos que tirar as nossas próprias conclusões sobre Jesus. Uma vida inteira nós deixamos de pensar, porque às vezes pensar dá trabalho. Nós preferimos pegar comida pronta. Nós estamos acostumados com fast food, com coisa rápida. Estamos deixando de ter experiências com o Espírito Santo, nossas próprias experiências. Deus quer que cada um de nós venhamos ter as nossas próprias experiências e deixamos de viver com as experiências dos outros.
Eu amo todos aqueles que estão aqui na Bíblia, o apóstolo Paulo, João, Pedro, meu Deus, são coisas lindas que Deus... Mas e a Silene? Mas e o pastor Miguel, o pastor Juliano, a Karen? E nós? Deus também tem algo para mim e para você. Deus nos criou com o padrão do céu, com o padrão da palavra. Nós temos que parar de querer ser ou se comparar com o que quer que seja. E tirar as nossas próprias conclusões de quem nós somos em Cristo Jesus. Tirar as nossas próprias conclusões para aquilo que você foi criado, para aquilo que eu fui criada. Oh, aleluia! Tire as suas próprias conclusões de Cristo. Como eu vou fazer isso? Leia a palavra, jejue, ore, tire as suas próprias conclusões. Foi um senhor lá na loja, muito inteligente. Ele, uma condição financeira boa, na cidade, em toda a sua vida. E ele falava que a sua esposa gosta muito do espiritismo e que ele gosta de Maomé. Não foi Maomé que ele falou? Allan Kardec. Aí ele falou assim, mas a minha religião é Jesus. Aí eu falei para ele, mas daí o senhor já caiu em contradição? Se a sua religião é Jesus, por que você está seguindo aquilo que... Como que é o nome mesmo? Allan Kardec ensina. Se a minha religião é Jesus, se eu amo Jesus, eu tenho que seguir Jesus. Eu tenho que seguir Jesus, imitar a Jesus, e não pegar o padrão daqueles que ele tirou a sua conclusão. Maomé, Allan Kardec, tudo tiraram as suas conclusões. E a sua conclusão sobre Jesus? Você vai viver tirando as conclusões mediante aquilo que você vê dos outros, a conclusão que os outros tiraram de Cristo? E hoje eu e você temos o Espírito Santo, que esclarece todas as coisas para nós de uma maneira extraordinária. Não existe ninguém que não tenha capacidade para aprender de Deus, porque a sua mente é uma faculdade para aprender, para absorver de Deus. Mas nós precisamos ter esse conceito. Nós precisamos tirar as nossas conclusões de quem é Jesus. Eu preciso entender o que Jesus significa para mim. E não o que Jesus significa para o pastor, ou para a irmã, ou para o irmão. O que Jesus significa para mim? Qual é a conclusão que eu tiro sobre a palavra dele? Qual é a conclusão que eu tiro sobre a sua cruz? Qual é a conclusão que eu tiro do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia? Qual é a conclusão que cada um de nós tiramos de Jesus? A gente vive tirando conclusões a partir das conclusões dos outros, deixando de conhecer ao Cristo, deixando de conhecer a sua palavra, ao Senhor, porque eu e você estamos muito preocupados com o que vão pensar de nós, o modo que nós vamos agir, o padrão que nós vamos seguir. Irmãos, nós temos um padrão excelente, muito excelente para seguir. Não é o padrão da igreja, não, é claro que nós respeitamos sim, estamos debaixo aqui de uma autoridade tanto espiritual como física, isso é bíblico, mas o que nós entendemos, os padrões que Deus quer para a minha vida. Aleluia. Por isso que muitas das vezes nós vivemos um evangelho e nunca descobrimos o propósito de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a sua vida, porque nós ficamos fixados no propósito de Deus da vida do outro, no propósito de Deus da vida do outro, mas Deus quer revelar para você o propósito dele na sua vida, porque ele tem um propósito na minha e na sua vida. Não existe ninguém que Deus tenha enviado para este mundo sem propósito, você pode ter certeza. Ninguém, absolutamente ninguém, nasceu nessa atmosfera sem ser vindo com um propósito de Deus para a nossa vida. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Transbordar, vamos ver o próximo significado. Não os amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transformar. O que é transformar? Transformar é dar nova forma, passar a possuir uma nova forma, fazer mudar de estado, tornar diferente. No dicionário Caldas, Aulete, significa converter-se, significa mudar-se. E o conceito de transformar significa uma mudança pessoal, não é a mudança do irmão. Não é nada relacionado ao outro, é relacionado a mim mesmo. É relacionado a mim, ao meu interior, aquilo que eu preciso mudar.
aquilo que eu preciso realizar em mim, aquilo que Deus tem na minha vida, não é mediante aquilo que Deus tem na vida de ninguém. É uma mudança pessoal, uma evolução interior. O conceito significa uma mudança pessoal, uma evolução interior, que é deixar para trás alguns costumes para assumir novos. Irmãos, Deus tem coisa nova para nós. Irmãos, eu tenho sentido isso, Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa nova para a nossa igreja, Deus tem coisa nova para a sua casa, Deus tem coisa nova para a sua vida financeira. Não venhamos ficar alienados, não, venhamos ter a renovação da nossa mente. Renovação significa uma ação de fazer com que algo fique como novo, alto de se modificar para melhor. Deus quer nos transformar em um ser humano melhor. Deus quer nos transformar em pais melhores. Deus quer nos transformar em esposa melhor, marido melhor, filho melhor, servo melhor. Tudo melhorado quando Deus, e nós começamos a tomar a forma que Deus quer para nós, nós começamos a ter uma melhora em todas as áreas da nossa vida. Oh, aleluia! Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz assim: e vós revestires do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Oh, aleluia! Que se refaz, ainda que você tenha nascido num lar de padrões totalmente distorcidos da palavra, ainda que nós venhamos ter aprendido padrões totalmente fora daquilo que fomos criados para ser. O que Jesus está dizendo aqui? Olha aqui, eu vos revesti de um novo homem que se refaz. Deus refaz de novo. É como se fosse o vaso na mão do oleiro. Ele não joga fora. Aí no mundo, quando cai, quebra, desperdiça. Jesus não. Jesus pega, molda, faz de novo. Jesus nunca joga fora um vaso, por mais quebrado, por mais danificado que esteja. Se cair na mão do oleiro, se refaz de novo. Se cair na mão do oleiro certo, vai ficar bonito, vai ficar ilustrado, vai ser vaso de honra e não para desonra. Se cair na mão do oleiro, meu amigo, vai ter óleo, vai ter unção, vai ter bênção sem medida, recalcada, sacudida para a nossa vida. Tem que cair na mão do oleiro. Ele refaz. Como eu já sempre falei aqui, mente significa faculdade de aprender, é pensar, é conhecer, é entender. No latim, mente tem o conceito de potencial intelectual da alma. Mente, potencial intelectual da alma. A nossa mente, irmãos, ela é extraordinária. Eu sempre falo que o Salmo 139 diz que nós fomos criados de uma forma maravilhosa e assombrosa. Maravilhosa porque a nossa mente é fantástica, ela tem o poder de criar tantas coisas. Ela tem o poder tanto de nos fazer vencer e avançar, como tem o poder de nos fazer um verdadeiro derrotado. Depende daquilo que nós absorvemos nela. Depende daquilo que nós damos crédito, daquelas sementes que nós selecionamos nela. Por isso que é de uma forma maravilhosa, porque a sua mente pode te levar para um patamar mais alto. A sua mente pode te elevar em lugares mais altos, mas a sua mente também pode te derrotar, te destruir, te impedir, te lançar medos, te lançar insegurança, te lançar tudo aquilo que vai te tirar do propósito de Deus. Ela também tem esse poder. A mente é responsável pela criação de pensamentos. A mente, ela é responsável pela criação de pensamentos. Aquilo que você alimenta na sua mente, você vai trazer à existência. Você vai trazer à existência. Pela memória, que são emoções ou imaginação, todas as habilidades cognitivas de uma pessoa surgem dos seus processos mentais. Todas. Tem um livro muito interessante acho que é Cristina Cairo, que ela fala A Doença como Caminho. Ela fala que todas as nossas doenças físicas começaram primeiro na nossa mente. Aleluia. Todas as nossas doenças, tanto físicas como emocionais, elas começaram primeiro aqui na nossa mente. Olha o poder. Por isso que Jesus fala assim, é ter a renovação da onde? Da sua mente. A sua mente está te adoecendo. A sua mente está fazendo com que você se afaste de mim. Viu? Renove a sua mente. Vamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Provérbios fala assim, olha,
Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir. Olha os ensinamentos que Jesus... Não é bom, viu? Proceder sem refletir, sem pensar. E peca quem é precipitado. Provérbios fala que não é bom nós tomarmos nenhuma atitude sem pensar, sem refletir. Porque senão a gente vai acabar pecando. Quando a gente vai pela emoção, né, pelo calor da situação. Aí Jesus fala, não, eu te criei para ser um ser racional. Analisa ali, é seta, o diabo tentando te derrubar, te dar rasteira. Você não está vendo não, meu filho? Eu abri a sua mente para você raciocinar, sua mente é a faculdade para aprender. Ó, a seta ali, meu querido. Olha ali o laço de Satanás para te derrubar. Pensa, raciocina, está na sua frente. Veja. É o Senhor que nos livra, os nossos olhos da lágrima, os nossos pés da queda. É Jesus, com esse poder de raciocínio que Ele nos dá, de entender as coisas. Provérbios diz assim, Provérbios 23, 7 ainda. Porque como imagina em sua alma, assim Ele é. Porque como você se imagina na sua mente, isso você vai se tornar. Pode ter certeza. Se você ter na sua mente que você vai avançar, que você vai vencer, que Jesus é com você, que Jesus está no controle, que não importa o que vou passar, mas Deus é o meu escudo e minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, eu vou, eu quero ver quem te barra, eu quero ver quem te paralisa, se você tiver renovação da sua mente. Eu escrevi algo aqui bem interessante, só para terminar, para não passar do horário, que é bem interessante. Olha, é habitual que se estabeleça uma confusão entre cérebro e mente. O cérebro é um órgão que se encontra na cavidade craniana e que apresenta uma grande quantidade de neurônios, células do sistema nervoso. Já a mente, por sua vez, emerge do cérebro, como consequência do funcionamento desse órgão. A mente encarrega-se do processamento da informação que recebe, permitindo responder e desenvolver uma determinada conduta. O nosso cérebro é apenas um órgão ali, mas é a alma, a mente que processa tudo. É a mente. Por isso que a palavra de Deus ela faz tão sentido. Provérbios fala que aquilo que a nossa mente pensa, aquilo nós somos. A Bíblia diz assim que a carne e o espírito são opostos entre si, vivem ali brigando, cada um, né, querendo o seu espaço. Mas a sua mente, ela tem um poder extraordinário de mudar a sua vida. Porque se não fosse assim, irmãos, essa tese que as pessoas falam assim, mas Deus existe, por que tanta gente sofre? Se Deus existisse, não tinha isso, não tinha aquilo. Se Deus existisse, não tinha doença. Se Deus existisse, não. O que Deuteronômio fala? Deus deixou a bênção e a maldição. Se sirva. Está aí, a bênção, a maldição. Se sirva e Deus não vai interferir, não. Se você quiser a maldição, se sirva, fique à vontade. Mas se você quiser a bênção também, se sirva, fique à vontade. Deus tem bênção, Deus tem transformação, Deus tem renovo, Deus tem batismo com o Espírito Santo, Deus tem cura, libertação, salvação, Deus tem tudo de bom. Se nós entendemos dessa maneira, nós vamos ter uma mente melhorada. Que existe dois reinos, o reino das trevas, o reino da luz, não é isso que a gente prega? Céu e inferno. A nossa mente ela tem a capacidade de entender que as coisas boas e maravilhosas vêm do céu, né? As coisas negativas vêm do lado negativo, do lado oposto, do inferno. Então vamos pensar assim, se a minha mente está projetando coisas negativas, não é de Deus. Simples assim, né, pastor? Agora, se a minha mente está projetando coisas boas para avançar, para prosseguir, aí é Jesus. Aí é Deus, aí é o Espírito Santo, aí é aquilo que Deus quer para a sua igreja. Se nós pensarmos dessa maneira, quando vier pensamentos destrutivos, nós simplesmente vamos deletar ela na nossa mente. Mas não é fácil, irmãos. Quando a gente cria um hábito, eu falo por mim mesmo, irmão, eu estou até agora, daqui a pouco eu entro nos meus 40 anos, e estou aí nessa aprendizado, né, lutando, aprendendo dia após dia, a dominar a minha mente, a ter domínio próprio, mas eu vou te falar, o Espírito Santo é o melhor professor que existe, não tem outro. Se você buscar Ele, buscar a sua palavra, você vai aprender, você pode ter certeza que não existe um ensinador melhor que o Espírito Santo.
Ele vai te dar esse domínio e esse equilíbrio que você precisa. Que nós não venhamos ser uma igreja alienada, paralisada, engessada, mas que nós venhamos ser uma igreja viva, porque vida cria vida, vida transforma vida, porque onde há vida, há renascimento, aonde há vida as coisas se refaz, aonde há vida, irmãos, há flores crescendo no campo, aonde ali há vida, onde há água, onde há pão, a gente vê o crescimento das coisas, e aqui tem água, aqui tem pão, aqui tem o sol que você precisa, que é o sol da justiça, tem todas essas coisas para que eu e você venhamos ter um crescimento extraordinário na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer, não fixe a sua mente nem a sua vida da conclusão com o que apenas você ouve aqui em cima. Não vai ser o suficiente. Vai chegar um ponto da sua jornada cristã que você vai se decepcionar com pessoas, que você vai se decepcionar com organizações, mas se você começar a tirar as suas próprias conclusões sobre Jesus, as suas próprias conclusões sobre a palavra, não vai ter nenhum defeito do irmão ou da irmã que estiver no mesmo lugar que você, que vai te paralisar, te derrubar, ou te fazer parar, ou te fazer desistir. Ao contrário, quando você vê a falha do seu irmão, você vai falar: vem aqui, meu querido, vamos que vamos, vem aqui, meu amado, vamos que vamos. Você vai ter outra visão do que é servir a Jesus. Amém? Que Deus abençoe a igreja grandemente, em nome de Jesus.